Boa tarde a todos e aos nossos irmãos que nos acompanham também do outro lado da tela, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós queremos convidar todos vocês que estão aqui presentes e que estão aí do outro lado, que curtam, compartilhem a nossa página do YouTube, do Facebook, para que mais e mais irmãos possam estar também se deliciando desse momento, né, desse banquete espiritual. E agora, nesse primeiro momento, nesse primeiro exposição, nós vamos ficar com o nosso Evangelho de Luz, pelo nosso irmão Marcos Aurélio, falando do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar à vossa mão direita. Itens 1, 2 e 3. Muito boa tarde, meus irmãos. Espíritos encarnados, desencarnados, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que foi feito por essa casa, na pessoa da Evani. Eu não sou um trabalhador da casa, não sou um ilustre convidado, não sou palestrante profissional. Então, eu estou falando isso para que vocês me perdoem pela falta de prática, né, nesses equipamentos todos. Eu sou professor, sim, da rede pública, mas a situação lá é outra, né? Então, a gente sempre fica assim um pouco nervoso, aquele frio na espinha. É uma responsabilidade muito grande falar do Evangelho de Jesus. E, durante algum tempo, eu fiquei tipo espírita de gabinete. Vocês sabem o que é isso? É aquele que fica só lendo em casa, estudando, mas não pratica, né? Não vai à luta, como se diz. Mas aí, por força das circunstâncias, como a gente vem para casa pela dor, então eu estou aqui em mais um tratamento. Como já foi dito aqui nessa mesa, né? É um espírito em tratamento. E é isso. Nós vamos tentar fazer aqui da melhor maneira possível. Me perdoe pelos deslizes, tá bom? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bom, esse é o título do capítulo 13. Nesse capítulo, obviamente, nós não vamos trabalhar todo ele agora. Nós vamos ficar com os itens 1, 2 e 3. E, na sequência, outros palestrantes virão aqui completá-lo. Por esse título, a gente já percebe o que está subjacente, o que está por trás dele. Uma lei. Vocês sabem qual é essa lei? Lei da caridade. É disso que nós vamos falar nesse capítulo 13. Lei da caridade. E olha a responsabilidade. Porque se nós estamos aqui, encarnados no planeta Terra, certamente uma das missões que nós temos é ajudar uns aos outros. E o que é isso, se não a lei da caridade? Não é? Então, alguns sábados atrás, eu estava aqui assistindo uma palestra do Francisco Alves, e ele estava falando do tema atributos do homem de bem. E, na oportunidade, ele fez uma interessante analogia para ele explicar o que são esses atributos. Ele comparou com um bolo. Não sei se vocês estavam aqui para assistir. E ele disse o seguinte: um bolo, para você fazer um bolo, você precisa dos ingredientes. Eu não sou cozinheiro, mas eu acho que ele citou lá ovos, trigo, fermento, né? Os ingredientes do bolo. Bom, se faltar um ingrediente, o bolo não vai ser igual, não vai prestar. Vai ser um bolo incompleto. E ele fez essa comparação com os atributos do homem de bem. Para ser um homem de bem, também tem que ter os ingredientes. Ele falou de educação, honestidade, a justiça, a humildade. E hoje, nós vamos aqui falar de mais um ingrediente essencial,
perdão, para o homem de bem, que é a caridade, né? Como eu disse, acima de tudo, uma lei, um mandamento maior, o amor, mas tem também a gratidão, a indulgência. São esses ingredientes necessários para nós podermos viver aqui em paz, sermos homens de bem, não é isso? Bom, nesse estudo que nós vamos fazer, vai ser abordado basicamente a questão da caridade material. Mas nós sabemos, pelos nossos estudos, pelas nossas leituras, que existe também a caridade moral. Lá na frente, nesse mesmo capítulo, vai ser abordado a questão dessa diferença entre caridade moral e caridade material. Eu não quero aqui dar um spoiler, não vou antecipar essa passagem, esse tema. Mas a gente vai perceber que Jesus, ele começou com a caridade material. Aí você pode perguntar, por que não foi com a caridade moral? E a gente tem uma explicação. Nós estamos ali no primeiro século, Israel-Palestina, onde uma população de menos de 1%, no máximo 1% de alfabetizados, mas nem tanto pela questão da alfabetização, a questão mesmo de ser um povo rude, atrasado, que seguiam ali mais ou menos à risca as leis de Moisés. Então não dava para Jesus ir logo na questão da caridade moral. Ele começou com a material. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses, para explicar um pouquinho sobre a pseudo-caridade. E o que é pseudo-caridade? Pseudo, essa expressão, esse prefixo, pseudo quer dizer falso, aquilo que não é verdadeiro. Parece ser, mas não é. Como, por exemplo, pseudociência. Astrologia é uma pseudociência. Por quê? Porque a astrologia ela vai se basear nos astros, mas para supor que existe uma relação dos astros, uma influência dos astros nas nossas vidas. Não só a questão mesmo de caráter, de personalidade. Bom, eu respeito quem acredita. Isso, para algumas pessoas, é quase uma religião. Mas não é uma ciência. O nome da ciência é astronomia, que estuda os astros, aí sim, observando a influência do Sol, da Lua, dos planetas. Isso sim tem essa influência. Vocês devem saber disso. Isso aí eu estou falando só para que vocês entendam o significado desse prefixo, pseudo. Pois existe pseudo-caridade. E esse capítulo, ele vai falar exatamente disso. Kardec vai, intuído pelos espíritos superiores, falar exatamente dessa pseudo-caridade. Falar o que é a verdadeira caridade e fazendo a comparação com o que não se deve fazer. Vamos dar aqui um exemplo, 2 exemplos. Muita gente, quando chega nas festas de fim de ano, por exemplo, separa uma roupinha, um calçado, um brinquedo para dar como caridade. Ok, isso aí é bacana, é válido. Só que às vezes a gente vai observar essa roupa, ela está com um rasgãozinho embaixo do braço. Aí a pessoa diz, não, mas é só um rasgãozinho, não dá nem para ver. Mas a roupa está encardida, surrada. O sapato está furado. Bom, aí não se deve fazer caridade com coisas que você mesmo não teria coragem de usar. Aí não é caridade, é para jogar no lixo. Então isso aí é um exemplo de pseudo-caridade, no sentido material.
Mas existe também a pseudo-caridade no sentido moral. Lá onde eu moro, na periferia, tem uma moça, de 19, 20 anos, que ela toma conta da avó, na parte da tarde. E a mãe dela sai, ela fica com a avó. Aí você poderia pensar, então, olha aí um exemplo de caridade. Presume-se que seja. Mas aí, uma vez, eu estava numa vendinha perto da casa dela, e ela entrou para falar com a dona. Aí a dona perguntou, logicamente, como é que vai sua avó? Ela disse, abre aspas, minha irmã, eu não sei se é irmã dela, não sei, minha irmã, ela chamou, né? Minha irmã, tu é doido? Aquela véia dá muito trabalho, aquela véia quer comer toda hora, e bebe água, e vai no banheiro, e volta, e senta na cama, não se aquieta, e depois ela vai contar uma história antiga do tempo que minha mãe era criança, meu tio era criança, e ela troca o nome da gente, daqui a pouco está me chamando com o nome da minha mãe, tu é doido, eu quero que o tempo passe logo, ou tarde que demora, fecha aspas. O que nós temos aí? Nós temos uma verdadeira caridade? De forma alguma. Caridade moral, ela se caracteriza por ser uma ação de coração para coração. É um ato de bondade. E isso aí não é uma caridade, é uma pseudo-caridade. A gente pensa que é, pode parecer, mas não é. Bom, Kardec, para ilustrar para fundamentar esse capítulo, ele escolheu duas passagens do Evangelho de Jesus. Eu vou ler a primeira passagem, ela não é muito grande, não é muito comprida, dá para a gente fazer aqui uma leitura. E depois nós vamos ver os comentários, né, de Kardec sobre essa passagem. Essas duas passagens, são duas. Vou ler a primeira. É de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Vejam que no começo, Jesus falou em boas obras. E quando ele falou nisso, assim dessa forma, ele envolveu tanto a caridade material como a caridade moral. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que vai pender mais para a caridade material mesmo. Quando ele diz, então, pois, quando derdes a esmola, veja aí a caridade material, né? Não façais soar trombeta, guarda esse termo, trombeta, diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Então, nós vamos ver agora o que é isso aí? Ele está falando de caridade, ok. A caridade, lá no tempo de Jesus, lá no tempo de Israel, Palestina, era uma tradição dos judeus. Existem várias passagens da Bíblia, em Deuteronômio, livro de Jó, Salmos, Isaías, que fala de caridade. Então, o problema não era o ato de praticar a caridade. Não era o ato em si. Mas Jesus estava preocupado com a forma. Inclusive, lá no texto, ele falou, não façais soar trombetas. Ou seja, as pessoas daquele tempo
praticavam a caridade, mas principalmente os mais ricos, os sacerdotes, os doutores da lei, praticavam a caridade, mas para serem vistos, para serem admirados. Essas eram as trombetas, né? Jesus está sempre falando aqui de forma metafórica, falando em parábolas, fazendo simbologias, né? A gente deve sempre ter cuidado na hora da leitura do Evangelho, da Bíblia como um todo, seja lá a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ter cuidado para interpretar de forma mais correta essas simbologias, fazer uma hermenêutica mais apropriada. Então, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Kardec vai explicar, é uma figura, é um simbolismo, ok? A segunda passagem, também de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Essa passagem é aquela passagem do leproso. Jesus está descendo o monte, acompanhado ali de muitas pessoas, e aí chega um leproso. Eu acredito, né, se a gente estivesse vendo aqui um filme, que na hora que esse leproso chegou, as pessoas se afastaram, né? A lepra, uma doença terrível, na época não tinha cura, e esse leproso chegou para Jesus e disse: o Senhor pode me curar? E Jesus disse: posso, está curado, e curou imediatamente o leproso. Mas Jesus fez uma advertência: guardai-vos de muito falar disso a alguém. Olha aí o que Jesus falou. Guardai-vos, quer dizer, guarda tu, não fala, não sai por aí falando disso. Foi o alerta que Jesus falou. E segue o texto: mas ide-vos mostrar aos sacerdotes, quer dizer, vai lá, te mostra aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Esse dom prescrito por Moisés eram as ofertas que tinham que ser levadas ao templo para sacrifícios. O que Jesus quis dizer? Por que Jesus falou isso? Qual era a intenção? Que ele fosse lá, quando ele chegasse para dar a oferta, né, mostrar lá o que ele queria dar em sacrifício, os sacerdotes iriam perceber que ele estava curado, que ele não tinha mais lepra. Bom, mas isso tem um outro desdobramento. A parte mais importante aí que Kardec quer que a gente observe é essa mesmo, quando ele diz: guardai-vos de muito falar disto a alguém. Jesus estava dando um exemplo de como se deveria fazer. Só que depois eu li, não me recordo aonde, o comentário dessa passagem, e o ex-leproso não fez do jeito que Jesus disse. Ele saiu foi gritando, saiu foi falando, né? É natural, né? Estava alegre, estava exultante com aquela cura. Tudo bem. Então, o Kardec vai fazer um comentário dessas duas passagens. Eu pontuei aqui, para não ficar uma leitura extensa, coloquei aqui em forma de citações, para a gente poder entender melhor. Kardec diz, Kardec, obviamente, inspirado pelos espíritos superiores: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. De que ele está falando? De uma superioridade moral que as pessoas deveriam ter. Evitar ostentação. Essa palavra é muito na moda hoje. O que é ostentar? Mostrar-se, né? A roupa, o carro, o restaurante onde vai e tal. Fulano de tal está ostentando. Pois muito bem, ostentar quer dizer chamar a atenção para si. E é isso que Jesus está dizendo.
fazer o bem, fazer uma caridade sem ostentação. Vamos ver aqui o exemplo desse centro espírita, desse complexo, o complexo João Nunes Maia. Por que eu chamo de complexo? Porque não é um centro espírita comum, né? Só. Tem aqui o auditório, tem a livraria, tem a lanchonete, tem a creche, tem a quadra. É um complexo, não é? Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quantas pessoas participaram da construção deste prédio? Vocês já viram por aí, por fora, alguma placa dizendo o nome das pessoas? Ou algum busto com as pessoas que ajudaram nisso? Com as pessoas que doaram cimento, as pessoas que doaram tijolos? Não. São muitos anônimos. Pois isso aqui é um exemplo de como se deve praticar a caridade. Não precisa colocar o nome para ser ostentado, para ser admirado, para ser colocado nas alturas. Não precisa nada disso. Kardec continua: é se colocar acima da humanidade, é esperar a aprovação de Deus. Quer dizer, a maneira correta de se fazer. Quer dizer, quando você se coloca acima da humanidade, você se aproxima de Deus, fazendo sem ostentação, fazendo sem alarde. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. É aquele que está preocupado, só com a vida presente, só com o agora. Porque quando você tem certeza de uma vida futura, você não está preocupado em fazer para os homens olharem, para a sociedade ver. Quem é que tem que ver? Deus. Não é isso? Então, essa visão materialista é que faz com que as pessoas só se liguem no presente. Kardec fala: quantos há que, na claridade, quer dizer, a luz do dia, darão uma grande soma, e na sombra não dariam nenhuma moeda. É aquele caso da pessoa só está dando a esmola porque está ali diante das outras pessoas, está de dia, está na claridade. Continuando: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura, diz Kardec, que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Então já disse que essa expressão é uma figura, é um simbolismo. E quando a gente faz uma beneficência modesta, como é essa beneficência modesta? Sem vaidade, branda, serena, tranquila. Mas se há modéstia real, há também o simulacro da modéstia. E aí, essa expressão, simulacro, eu lembro que eu não sabia o significado dessa palavra simulacro. Eu tinha 19 anos, estava no quartel, quando o tenente chegou para o nosso pelotão e disse: hoje nós vamos fazer um treinamento, com armas, e nós vamos usar simulacros. Aí eu fiquei: eita, e agora? Será que essa coisa vai doer? Esse simulacro aí vai machucar a gente? Mas depois eu descobri: simulacro é uma munição falsa, festim, não ia machucar ninguém. Então Kardec, quando ele usa essa palavra, ele gosta de usar essa palavra simulacro, é para dizer a coisa que não é verdadeira, é falso. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de lhes mostrar um pedaço da mão, olhando se alguém não a viu esconder. Quer dizer, a pessoa não esconde totalmente a mão.
Aí você pode pensar assim, eu já sei o que eu faço, eu já sei o que eu faço quando eu for dar esmola. Eu dou só com a mão e boto a outra para trás. Bota a outra para trás, esconde. Pronto. Está do jeito que Jesus quer. Não, não é isso. Lógico que não é isso. Como a gente já disse aqui mais de uma vez, é só um simbolismo para dizer que não faça, não precisa ninguém estar observando você fazer. E Kardec chama essas pessoas de benfeitores orgulhosos, né? Ele diz, falando sobre esses benfeitores orgulhosos, se são depreciados entre os homens, quer dizer, se são mal vistos pela própria sociedade, que será deles perto de Deus? É uma interrogação, né? Um questionamento que Kardec faz. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo o que terão, ou seja, é a recompensa deles, acaba aí. E Kardec ainda diz, é punição, a punição vem, a punição por esse orgulho. E aí a gente pode imaginar a seguinte situação, um exemplo. Vamos imaginar um político, um prefeito, daqui não, do Brasil não, de outro país, porque aqui não tem gente desse nível, né? Vamos imaginar alguém por aí. Um prefeito que vai inaugurar uma rua, um calçamento. Aí eu pergunto, será que o prefeito vai chegar lá rapidão, pegar, dizer assim, está inaugurado e vai embora? Não, nós sabemos que não é assim que acontece. A mídia tem que ser chamada, ali, antigamente tinha até banda de música, as trombetas tinham que estar presentes, lembra da trombeta? Era assim que acontecia, e ainda tem um pessoal que filma, o celular, tudo aquilo. Alguém pode questionar para o prefeito, esse prefeito lá de outro país, né? Aqui não tem desse tipo, já disse. Alguém pode questionar para esse prefeito, e o saneamento básico? Quando chover, essa água vai empoçar nesse calçamento. Obviamente ele vai dizer, aí é outra inauguração, é outra coisa, é uma coisa de cada vez. Então, que tipo porque aí não é caridade de jeito nenhum, primeiro porque é o dinheiro público, mas ele engana as pessoas, dando essa ideia, passando essa ideia de que é uma caridade, um favor que ele está fazendo à população. Kardec continua, qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que ele impõe testemunhos de reconhecimento? Quer dizer, a pessoa tem que testemunhar a favor dele, da pessoa que faz o benefício, senão não serve. A pessoa tem que dizer por aí, ele exalta a sua posição. Vocês já ouviram a situação seguinte, a pessoa dizer, eu vou fazer isso por você, mas você não merece. Não merece? Se não merece, por que você vai fazer? Que caridade é essa? E vai fazer por quê? Para humilhar a pessoa? Para este não há nem a recompensa terrestre, ou seja, da própria sociedade. Será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. Aí está um primeiro castigo do seu orgulho. Qual é a lei que você vê aí? Lei de causa e efeito. Quando Kardec fala aqui, castigo do seu orgulho, o castigo nada mais é para nós espíritas do que o retorno daquilo que nós fazemos de errado. É lei de causa e efeito. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, cairão sobre o coração do aflito e ulcerarão. Úlcera, ferida. Aqui está
no sentido de mágoa. E olha que eu li esse trecho aqui mais de uma vez, para ver se eu estava entendendo direito. Eu vou ler novamente. As lágrimas que seca, quem é que está secando lágrima aí? O benfeitor. Ele está secando uma lágrima, está dando uma cesta básica, digamos. As lágrimas que seca, em proveito de sua vaidade. Agora, aí é que está o erro. Em proveito da vaidade dele. Em lugar de subir ao céu, quer dizer, ao invés de fazer o bem, de subir ao alto, cairão sobre o coração do aflito. Veja que coisa. O aflito vai se sentir magoado ao ponto de Kardec usar essa palavra aqui, ulcerarão, abrirão uma úlcera naquele que seria o beneficiado. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura quer dizer, o condena, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor, porque aí tem um interesse oculto por trás desse benefício. E isso a gente vê com muita frequência. As pessoas fazendo caridade com interesse oculto. E é isso que ele está falando aqui nesse capítulo, é disso que ele está falando. O que eu falei aqui, o que eu chamei aqui de pseudo-caridade. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Agora, Kardec vai dar a receita correta. Ele diz, a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é uma caridade moral. Quer dizer, quando você faz de uma forma que não machuca, que não humilha, são duas caridades aí, os dois tipos estão incluídos. Você está fazendo uma caridade material e, ao mesmo tempo, uma caridade moral, porque você não está ridicularizando quem está recebendo o benefício. Não fere o amor próprio da pessoa, né? A sua dignidade. Kardec continua, porque tal, quer dizer, a pessoa, aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Quer dizer, a pessoa se sente tão digna, que para ela ali não é uma esmola, simplesmente uma esmola, é um serviço. Agora, se fizer o contrário disso, é humilhar aquele que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade é delicada, é engenhosa para dissimular o benefício, para disfarçar o benefício. Vocês já viram, acho que aconteceu já até comigo, se aconteceu, eu esqueci, quero esquecer, mas a gente está no sinal de trânsito, e aí aparece alguém, bate no vidro, e você olha assim, o tabelier do carro, você vê ali umas moedinhas, aí você, eu vou me livrar desse cara aqui, pegou aqui as moedinhas, baixa aqui o vidro, não baixa todo não, baixa uns 3 dedinhos, né? Para botar a moeda, já com medo danado de tocar a mão na mão do infeliz. Está ali. Aí você joga a moeda, e às vezes a moeda cai no chão. Olha que cena triste. A pessoa tem que se abaixar para pegar a moeda que caiu no chão. Você não conseguiu nem colocar na mão do pedinte. Então é isso que está se falando aqui, dessa maneira de humilhar as pessoas. Kardec continua falando da verdadeira caridade. Encontra palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor. A pessoa não se encabula, não fica sem jeito. É isso que Kardec está falando aqui. E Kardec fecha esse item, como eu falei, nós ficamos aqui na responsabilidade dos 3 primeiros itens, né? E Kardec fecha esse item dizendo o seguinte: o sublime
da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então ele fecha o item com o título lá do capítulo, explicando esse fundamento, que aí eu considero muito desafiador chegar nesse ponto de caridade. Porque ele está sugerindo aqui uma inversão de papéis. O benfeitor, o que está dando a caridade, o que está dando ali a coisa útil para o outro, ele é que está sendo o maior beneficiado. E a pessoa que está recebendo percebe isso. Percebe que o benfeitor é o grande beneficiado. Por quê? Porque está agradando a quem? A sociedade? Aos homens? A quem está olhando? Não. Está agradando a Deus. A espiritualidade amiga, que está ali olhando e anotando a seu favor. Muito bem. Meus amigos, chegamos ao final da nossa explanação. Eu espero ter sido claro. Peço perdão mais uma vez pelo nervosismo. É a primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece. Né? Como eu falei, o Evangelho continua sendo explanado. Esse capítulo ele não foi encerrado aqui, é só o início. Graças a Deus eu peguei a melhor parte, né? Eu li o restante do capítulo e vi que tem assim, umas coisas mais difíceis até para se explicar, para se explanar. Muito obrigado, muita paz e até breve, se Deus quiser.